Olá, pessoal. Já vou bater um papo com o Lucas Rodrigues dos Santos. Ele está aprovado no CNU, Bloco 8, em segundo lugar nas cotas para técnico do IBGE Centro-Oeste. Lucas, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Estamos jovem, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Estou muito feliz por estar aqui, né? Tenho 19 anos, sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui em Brasília já desde pequeno e atualmente eu estou estudando na faculdade. E Lucas, eu pude conversar um pouco ali fora com a sua mãe, né? E eu vi que o incentivo veio desde muito cedo a fazer concurso público. Como que você absorvia isso? A sua mãe, toda vez que ela conversava com você sobre concurso público, você tão jovem, né? 19 anos, já aprovado em concurso. Como que era quando ela conversava com você? Como que você recebia isso? Em que momento que você bateu o martelo e decidiu mesmo que você queria estudar para concurso? Olha, pra ser sincero, no início eu falo assim, mano, não quero não, né? Não tô afim de fazer isso. Aí ela ficava, não, você tem que ir, tem que estudar. E aí surgiu esse aí do CNU, que ela falou, olha, Lucas, vê isso aqui parece muito interessante. Aí eu, tá, vou dar uma olhada. Aí eu vi que tinha muita matéria que eu já tinha visto um pouquinho na escola mesmo. Eu olhei assim e falei, ó, talvez dê pra dar uma chance, vamos ver, né? Já tava terminando a escola, eu já tinha feito o vestibular já, tava só esperando o resultado da UNB. Eu olhei assim, vou começar a estudar aqui. Aí eu comecei a estudar, comecei olhando primeiramente as coisas que eu nunca tinha visto, foi direito administrativo principalmente, eu nunca tinha visto nada disso, constitucional pouquinho, sabia pouca coisa. Aí foram os principais que eu fui olhando, também vi um pouquinho de geografia para concurso. E aí eu fui vendo assim, aí eu gostei de direito administrativo, achei muito legal. Constituição também acho bacana demais. Aí eu fui estudando, fui vendo, aí eu fui empolgando. E aí eu comecei a estudar. Eu acordava de manhã, já ia lá ler, ver aula, fazer exercício. E aí eu fui fazendo isso é, até o dia da prova. Sua mãe estava comentando que o incentivo veio desde cedo, né? Eu não vi se ela foi para você ou para o seu irmão, mas cedo ela já tinha dado uma constituição de presente para vocês? Foi quando era. Tava. Foi logo depois da pandemia, assim, né? Quando tinha. Foi mais ou menos um pouco na época da pandemia. Ela tinha me dado a Constituição de presente para poder ler. Aí eu peguei e fiquei lendo os artigos da Constituição. Aí, bem cedo mesmo, eu já sabia bastante coisa de organização política, estrutural do Brasil. Já tinha uma noção prática de como funcionava esse mundo de direitos e deveres, né? Bem antes dos meus amigos, assim, eu sabia coisa bem básica, assim, que como era dividido os poderes, direitos fundamentais, né? Deveres que tinham, como funcionava a eleição. Eu sabia já essas coisas lá no primeiro ano do médio. O incentivo veio literalmente de casa e desde cedo. Mas estudar para concurso existe um estudo direcionado, né? Você saber a Constituição, saber as leis do funcionamento, claro, é importantíssimo, até muito concurso vai cobrar lei seca, mas é preciso ter essa preparação direcionada, até pensando nos conteúdos que você ainda não conhecia, como o caso do direito administrativo. O estudo para o CNU, ele veio quando? O edital já tinha saído? Foi quando se começou a se falar de CNU? Foi quando mais ou menos que você considera que se tornou um concurseiro e foi quanto tempo até a data da prova? Então, realmente tem que ter um estudo meio direcionado. Aí, quando a minha mãe ficou falando, foi no início de 2024, né? Em janeiro ali, ela ficou falando para eu poder ir. Aí eu tinha acabado de fazer as provas finais do último ano do terceirão, feito Enem, feito vestibulares. Aí eu falei assim, mãe, eu vou
descansar um pouquinho aqui, em fevereiro eu começo. Aí em fevereiro eu comecei. Aí eu não sabia nem por onde começar. Então, ela tinha a assinatura vitalícia, né? E aí, nessa assinatura, eu me inscrevi lá no bloco 8 do CNU. E aí eu comecei estudando da seguinte forma. Eu olhei assim, olha, o que eu não sei, eu vou basicão, do zero, ler tudo que tinha para ler, estudar, ver algumas videoaulas também. O que eu nunca tinha visto, que era direito administrativo, direito constitucional, a parte que eu ainda não sabia que ia cair, e um pouco de geografia também, a parte mais nova, eu fiquei vendo as videoaulas, né? Também li bastante e vi as leis que tinham, isso no LDI, que foi o que me ajudou a ter um roteiro, né? Porque tinha lá as partezinhas separadas dos conteúdos, aí eu ia clicando lá, via lá os PDFs, lia assim o textinho, vinha com questão logo depois, tinha as aulas lá, e aí me ajudou muito a ter uma noção de como estudar. E aí o que eu já sabia da escola, história, português, matemática e redação, eu fui mais treinando. Fui fazendo questões no banco de questões lá do Estratégia. O LDI é o livro digital interativo, né, que ele vai trazer isso em um só lugar, né, questões, material para leitura, os vídeos. A sua mãe te indicou, né, o Estratégia por ela ter assinatura vitalícia, mas o que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir que você queria também confiar no material para te ajudar nessa aprovação? Então, justamente o LDI, porque ele me guiou a estudar uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E aí ele tinha como se fosse, para mim, um roteirozinho do que eu tinha que ver. E aí eu fui seguindo esse roteirozinho que ele tinha, que era, tinha que ler lá, tinha o primeiro conteúdo, aí lia, tinha videoaula logo depois, assistia a videoaula, lia mais um pouquinho da próxima parte, aí tinha questões para poder resolver, tinha questão também comentada. Aí eu fui estudando, seguindo da forma que ele foi me dando. E aí eu marcava, né, o que eu já tinha visto. E aí eu fui lá vendo, estudou 20% aqui, estudou mais 15% do outro conteúdo aqui. E aí eu fui variando. Eu acordava no dia, ia assim, vou fazer até aqui, vou ler esses 3 conteúdos aqui hoje. Aí eu lia os conteúdos. Eu falei, não, agora eu vou fazer questão aqui do outro. Eu ia lá no outro, fazia questão daquele. E assim, ia fazendo até que eu consegui terminar tudo. Como teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul e deu uma adiada o concurso, eu continuei revisando, continuei estudando. Do início de fevereiro até a data da prova, foram 6 meses que eu consegui ver tudo. Que eu fui muito direcionado. Eu vi tudo aquilo que eu precisava, que eu não sabia. Eu foquei bastante nisso que eu não sabia. E o que eu já tinha visto, eu só ficava reforçando com questão. E era quantas horas que você conseguia estudar por dia? Nesse momento ainda não tinha começado as aulas na faculdade, já precisou conciliar? Antes das aulas começarem, eu acordava ali umas 8 horas de manhã, pegava e ia até final do dia, assim, mais ou menos ali, um pouco antes da janta, 7 horas, 8 horas ali. Aí ficava o dia inteiro ali, estudando. Parava para almoçar, mas depois voltava. Quando a faculdade começou, aí foi um pouquinho mais complicado de fazer, porque às vezes tinha que ir muito cedo para lá e aí voltava tarde. Na faculdade mesmo, eu encontrava um tempinho e ficava fazendo questão lá, ficava lendo lá. Foi isso. Aí acabou que a UNB entrou de greve e aí eu tive que ficar em casa esperando as aulas e aí deu para estudar mais. E você tinha um cronograma? Você sabia exatamente o que você ia estudar? Ou ali na hora você pegava o livro digital interativo, começava, aí depois já passava para outra disciplina? Você tinha um cronograma ou era ali de acordo com o tempo que você tinha, com o seu humor do dia que você decidia o que você ia estudar? O livro, o LDI, né, o livro digital, ele foi o que me guiou
durante todo esse tempo. Eu via quais eram as matérias que eu tinha que estudar, né? E eu ia pela ordem que ele apresentava. Geografia, por exemplo, ele separava lá, primeiro população, aí eu lia primeiro população, aí passava depois para dados sobre o censo, aí eu ia para dados sobre o censo. Eu ia sempre no guiazinho lá, que tinha matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, e eu ia indo por lá. Aí tinha uns subtemas, né, dos conteúdos, e aí eu ia também naquela ordem, porque eu nunca tinha estudado para isso, e o conhecimento que eu tinha era de estudo para Enem, para o PAS, e aí era um pouquinho diferente, né? Apesar da experiência ter me ajudado a fazer prova, me ajudou bastante a fazer prova, a chegar lá e estar calmo na hora de fazer, era meio complicado, porque você ia lá no edital ler, aí tava lá os conteúdos de direito, mas onde é que eu acho isso? Aí é Constituição, mas não é só Constituição, não é só pegar e ler. E aí me ajudou a ter uma ideia de prática do que eu tinha que ler, do que eu tinha que estudar. Então, eu consegui aplicar isso e também nas questões, porque eu consegui linkar o que estavam pedindo com o que eu tinha que ler, com o que eu tinha que estudar e do que ia cair na prova. Uhum. Você veio, né, dessa maratona de provas de vestibular, Enem, mas você chegou a fazer alguma prova de concurso mesmo antes do CNU? Foi sua primeira experiência já com aprovação? Eu fiz outra, que foi o da Caixa. Mas como meu foco era CNU, eu fiz para poder voltar até a experiência de prova mesmo. Que a última que eu tinha feito tinha sido no Enem no ano passado, e já tinha um tempo que eu não fazia prova. Aí eu fui fazer para ter a experiência de prova, que também era da Cisgran Rio. Eu voltei a fazer prova e também tinha redação nela. Aí eu treinei a redação ali, e aí eu olhei ali mais como um teste para eu ter assim, noção do tempo de prova que eu ia administrar no CNU mesmo. E aí ali foi mais um treino para mim do que efetivamente querer passar lá. Uhum. E no que diz respeito a conteúdo, eu acredito que os temas de relevância social que costumam ser cobrados no Enem muito próximo do que é cobrado, né, em concurso, principalmente os concursos que exigem nível médio, que vai pedir ali um texto dissertativo, argumentativo sobre algum assunto social do momento. Mas você chegou a fazer alguma preparação específica para concurso ou você de fato utilizou a experiência que você tinha no Enem para poder fazer a prova discursiva? Eu usei muito da experiência que eu tinha treinado redação para vestibular, porque como era um texto dissertativo argumentativo, a ideia era a mesma. Então, os repertórios eu já tinha, a ideia de como fazer o texto eu já tinha. Então, para mim foi a mesma coisa, basicamente. Então, eu estava muito seguro já em redação. Como eu tinha falado antes, eu apenas treinei, né, no dia lá para poder ter aquele controle de tempo mesmo, de redação, para não perder muito tempo lá. Mas eu já tinha toda uma estrutura que eu já tinha criado, um hábito que eu já tinha feito do último ano do médio que eu criei, que eu passei o ano inteiro treinando bastante redação. E até uma curiosidade, né? Eu vejo que, assim, você sair ali do ensino médio e já fazer prova de concurso tem uma grande vantagem, que muito conteúdo, principalmente do português ali, vai estar fresco na memória, você já tem o hábito de estudar, mas muitos não seguem esse caminho por falta de maturidade. A gente vê que hoje quem faz concurso de nível médio, a grande maioria já tem nível superior. Às vezes a gente vê gente com mestrado, doutorado, fazendo concurso que exige nível médio, né? Porque não teve essa maturidade lá atrás de sentar, de estudar, porque essa fase aí, né, dos 18 anos, principalmente, é a fase que você atinge a maioridade, muitos querem sair com os amigos, quer aproveitar, né, já essa, entre aspas, independência, e não quer ter esse foco, ou muitas vezes focar primeiro na universidade, para depois pensar, de fato, na vida profissional.
que foi o seu foco? O que te motivava, né? Muitas vezes eu acredito ter que falar não para os amigos, ou ver os amigos ali saindo da universidade, indo ali para o bar e tudo, você tendo que voltar para casa, tendo não, mas optando por voltar para casa para estudar. O que te motivou nesse tempo todo aí a ter foco nos concursos públicos de tão cedo, já ter essa maturidade em pensar na vida profissional? É porque, assim, desde pequeno mesmo, eu já sabia o que eu queria fazer mais velho. Eu faço atualmente engenharia de software, né? E eu escolhi isso quando eu estava no quarto ano. A certeza veio no sétimo. Eu tive a ideia no quarto, a certeza veio no sétimo. Muitos anos antes. E hoje eu sempre vejo que não, isso aqui que eu realmente quero fazer, eu estava certo lá atrás. Porque eu não olho só pro agora, né? Penso que as escolhas que eu faço hoje não impactam só hoje, impactam também lá na frente. Eu tenho que viver o hoje, mas não esquecendo do amanhã. Então, eu sempre tive essa ideia desde muito pequeno. Eu cresci pensando dessa forma. Então, quando o pessoal ficava querendo sair assim, eu olhava assim, e eu pensava assim, mano, não precisa disso. Não preciso fazer isso. Vou estudar. Eu não tô na escola, vou estudar. Pra que eu quero ir pra festa, não sei o quê. Tem uns momentos com os amigos? Tem, mas eu tinha um foco. E então eu tinha que seguir ele até o fim. Então não foi eu abrir mão disso pra mim. Não, pra mim eu não tava perdendo nada. Por que eu não tava perdendo nada? Porque eu já tinha decidido isso e eu acho que isso que deveria ser o objetivo mesmo das pessoas. Você tá ali, você tem que estudar, né? Você tá na escola, você estuda. Estuda primeiro. As outras coisas são boas? São boas também. Mas foca primeiro no estudo, que é extremamente essencial. Quando eu vi a oportunidade, eu olhei assim, eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu tenho que ir. Eu fui. E acabou. Eu escolhi isso e segurei e fui. E não eram outras coisas menos importantes ali no momento que iriam me fazer mudar o caminho que eu já estava trilhando há muito tempo. Uhum. E até porque você conseguiu aproveitar o tempo que você tinha para estudar para concurso, né? Agora, teoricamente, é um tempo que vai sobrar, porque eu imagino que voltar, você deve retomar os estudos para concurso, mas já pensando em cargos de nível superior, quando for o caso de ter o diploma. É. Então agora vai ter mais tempo, né? O tempo que usava para concurso, para poder fazer coisas, ter vida social e o melhor com dinheiro no bolso, né? O que é melhor ainda, sem depender de mesada, sem depender dos pais, tendo a sua independência financeira. E última semana de preparação, né? Você vê, como eu disse, da experiência de vestibular, de Enem, você utilizou isso para o concurso público também? Então vai chegando perto da prova, você fica só por conta de revisão, você acelera, estuda ainda mais, ou você dá uma desacelerada, estuda menos horas por dia. Como que é a sua última semana de preparação e véspera de prova também? É tempo de revisão ou tempo de descanso? Então, eu já tinha terminado o edital inteiro, né? Quando estava na época da prova. Então, o que eu fiz? Eu fiquei só, quando terminei de ver tudo, fiquei só fazendo questão. Só questão. Achava que era muito mais fácil ficar treinando. Porque, por exemplo, o que eu fazia? Eu ia fazer a questão, respondia. Acertei? Beleza, passo para a próxima. Errei? Eu lia os comentários. Tipo, por que não era aquela resposta, por que era outra. E aí eu estudava aí, eu revisava o conteúdo aí. Eu não voltava a ver aula de novo, não lia de novo não, por quê? Porque eu já tinha lido. Então eu pensava assim, eu sei, eu errei aqui por causa de alguma distração minha, alguma coisa boba, então revendo a questão eu vou saber estudar o todo. Então eu fui fazer isso porque para poder ganhar tempo, certo? E aí no dia anterior da prova eu assisti a revisão de véspera do estratégia para poder ter aquelas últimas noções de última hora. E ajudou bastante. Teve questão de matemática que eu
que acertei por causa de revisão de véspera, porque eu vi, e aí na hora da prova eu olhei, caraca, falando isso lá, fiz, acertei. Também descansei um pouco. Fiquei só fazendo questão, mas eu fazia as questões lá, eram umas 80 que eu pegava só da Sesgran Rio, fazia 80 questões ali, cabeça 80, aí eu descansava. Já estava no finalzinho, eu já estava preparado. A ideia que eu tinha na minha cabeça era assim, eu já estou pronto, estou só esperando ir lá e fazer, já estou pronto, é só eu sentar e fazer. E acabou. Não tem muito o que fazer, o que eu tinha para estudar eu estudei, é só manter ativo a mente em questão, mas o resto já está tudo pronto, já está preparado, eu já aprendi o que eu tinha para aprender, o que eu tinha para ver eu vi, e agora é só chegar lá e terminar o que começou há 6 meses atrás. Uhum. Você falou sobre fazer questões. Para você, qual que é a importância de fazer questões direcionadas para a banca e de que forma o sistema de questões contribuiu para você na sua preparação? Então, a ideia de fazer questões, para mim, é porque você consegue ver o conteúdo sendo cobrado. Então, você tem uma ideia do que você precisa saber dele. E para você fazer a questão direcionada, eu fiz da seguinte forma. Primeiro eu via a questão da matéria. Aí não importava a banca que eu via. Eu queria entender a matéria de uma forma bem ampla. Depois que eu fazia questões de forma ampla da matéria, para tentar entender o conteúdo em si, aí eu fazia só da banca. Que aí eu via assim, primeiro eu sei de tudo. Agora vamos ver o que ela quer. Porque se eu tenho a parte maior, eu vou ter a menorzinha, que é, geralmente cada banca gosta de uma parte específica do conteúdo. E deu certo, deu pra entender o que cada uma queria do conteúdo, aí então o meu conteúdo ficou totalmente direcionado para a forma que a Sesgran Rio cobrava. Lucas, a gente pode dizer que foi um estudo bem otimizado, um estudo, por que não dizer certeiro, né? Conseguiu a aprovação, em segundo lugar, ainda por cima, uma ótima classificação. Mas você considera que você teve erros na sua preparação? Depois que veio a aprovação, você pensou assim, poderia ter feito isso diferente, talvez isso aqui poderia ter sido de outra forma. E o que você considera também que foram os seus principais acertos que contribuíram com essa aprovação? Teve erro porque eu errei questão, né? Então, as coisas acabei deixando de fora porque eu já tinha estudado, né? Então acabei não vendo muito. Foi português, matemática, acabei errando algumas coisinhas bestas aí, porque eu queria focar mais no que eu nunca tinha visto. E como eu acabei empolgando também, eu só tava vendo isso. Aí acabei errando uma coisinha ali meio boba, que eu deveria saber. E aí foi esse o erro, talvez ter estudado pouco, que eu já tinha visto bastante ao longo do médio. O principal acerto foi justamente a forma que eu treinei as outras questões, né? De ter visto primeiro o amplo, para entender a matéria que eu nunca tinha visto, e depois ter focado nas questões da própria banca. E também a forma como eu fiz de ler a lei primeiro, e depois ir ver o estudo a respeito dela, e depois fazer questão dela. Outra coisa também que foi muito importante foi eu ter feito assim, eu primeiro li o PDF, se eu não entendia, eu via a videoaula. Então eu consegui ver tudo muito bem, o suficiente para eu entender no pouco tempo que tinha. Então eu consegui ver tudo que eu precisava para poder conseguir fazer a prova para passar. E qual que foi a sensação na hora que você viu seu na lista dos aprovados? Eu vi o quanto a sua mãe esperava isso, queria isso. Como foi esse momento, poder compartilhar essa notícia com a família Foi também? engraçado, porque eu tava no meu Pilates. Quando eu tinha terminado meu RPG, aí eu subi pro Pilates, né? Aí tinha dado 10 horas, né? Que era a hora que ia sair. Aí eu olhei assim, vou olhar aqui, ó, o resultado saiu. Aí eu peguei o celular, eu fui olhar o resultado. Eu olhei. Aí eu olhei, caraca, passei. Aí eu tava
do Pilates. Aí tava minha professora falando assim, vamos sair do celular? Aí eu falei, não, é que eu passei aqui no concurso. Ela, você o quê? Aí eu tenho que mandar pra minha mãe. Aí ela, você passou no concurso? Parabéns. Aí eu mandei pra minha mãe. Aí minha mãe ficou mandando um monte de mensagem e eu tentando responder ela. E a minha professora falando pra eu ir pro Pilates. Aí foi engraçado isso. Eu imagino, naquele momento ali que você tem que focar em uma coisa, mas a notícia boa veio querer compartilhar com a família. Tenho certeza que é motivo de muito orgulho para todo mundo. E você falou que sempre teve muito bem direcionado o que você quer para o futuro, né? Você já pensou na vida profissional? Ou agora vai dar uma parada com o cargo, focar na faculdade e pensar no profissional, né? Se vai querer algo a mais no decorrer aí dos próximos anos? Não, meu sonho, eu já tenho ele, já tá lá a minha meta, e agora eu tenho que fazer as etapas até chegar lá. Aí a próxima etapa para poder chegar lá é terminar minha faculdade, né? Eu vou conciliar, né, o trabalho que eu vou ter agora com a minha faculdade para poder terminar. Então essa é a próxima etapa que eu vou ter. E aí depois que eu me formar, aí eu vejo se aparece outra oportunidade de fazer um para nível superior, né? E eu vou construindo isso até o meu sonho maior. Tem. Que vai dar certo. E se for no mundo dos concursos, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Já falei com a sua mãe, que é concurseira também, para muito em breve estar aqui, ela sentada, dando essa entrevista. Tomara, né? Então, Lucas, parabéns pela conquista, parabéns pela maturidade também, de já tão jovem, ter bem planejado isso que você quer para o futuro. Quem dera, né? Nossos jovens aí fossem todos assim. Então, mais uma vez, obrigada. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar aí muita gente. E para a gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Então, o que eu falo para incentivar aí é continuar a fazer um estudo bem dividido, né? Porque a maior dificuldade que eu vejo, assim, que as pessoas têm é de querer terminar tudo. E às vezes, nessa vontade de querer ver tudo, acaba vendo tudo, tudinho, assim, muita aula, quer ler tudo, quer fazer 300 questões, mas acaba que ao tentar ver tudo, alguma coisa fica de fora. Então, fazer algo mais direcionado mesmo, que você já viu, que você já estudou, faz só questão. O que você não viu, então você vê videoaula e lê, nunca esquecendo também de estudar a própria lei mesmo, e na hora de fazer a questão, ler comentário dela, ver, responder a questão, ler por que foi aquela resposta, por que não são as outras. Então, você consegue otimizar o tempo na hora de fazer o estudo. Às vezes, alguns editais são bem grandes mesmo, e quando a pessoa vê o edital, fala, vou ter que ver todas as videoaulas de tudo aqui. É bom videoaula, mas também tem coisa que você consegue estudar por questão. Eu consegui ver muita coisa só por questão, vendo comentário e vendo como é que aplicava. Então, essa otimização funciona e é muito interessante também. Querendo ou não, às vezes o tempo é um pouquinho inimigo. E também, e para finalizar, né, ter foco mesmo nos objetivos que você tem, se você vê mesmo que tá muito seguro ali, não tem problema, dá para continuar do jeito que tá fazendo, né? Você só tá estudando por questão, você tá vendo que tá dando certo, então continua daquele jeito, não tem para que você trocar. E não desistir ali, né? Continuar sempre naquilo, você não tá abrindo mão de nada. Estudar é bom, é legal, você aprende coisas muito interessantes. Eu vi bastante coisa interessante em administrativo, constitucional, geografia também, matemática. Então, você não está perdendo nada com isso. Você está ganhando. Conhecimento nunca é demais.
Uhum. E conhecimento que a gente devia ter, né? Você tão jovem ganhou a Constituição, começou a saber mais sobre os seus deveres, sobre os seus direitos. Eu acho que direito constitucional devia ser algo para a gente ter na escola, né? Aprender Ah, um pouco também mais da nossa concordo. vivência. A gente começa a ver ali, e fala, nossa, eu vi isso no jornal, mas eu não sabia que era por causa disso, que por causa desta lei. Então a gente consegue associar muito ali da nossa realidade. Conhecer melhor, como eu disse também, nossos direitos, nossos deveres e o que você estuda para concurso, possivelmente depois você vai utilizar também ali no decorrer da sua vida profissional. Então, realmente, como você disse, não tem nada a perder. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. Obrigado, foi muito legal estar aqui. Agradecer meus pais também, que me apoiaram durante esses estudos, né? Às vezes era meio complicado, minha mãe, eu tenho que ajudar em casa lá, ajudar minha mãe. Aí eu tinha que estudar, e aí não dava para ajudar tanto. Ela me ajudou ali e falou, não, vai estudar. Agradecer a Deus também por ter me ajudado a manter esse foco. A ver que o que eu estava fazendo ali tinha um objetivo futuro. Não era só para esse momento de agora, não será só para o que eu estou fazendo agora, mas tem coisa muito maior depois. Então me ajudou a manter esse foco e a continuar caminhando. Meu irmão também, que ele me ajudou a falar para minha mãe que eu estava estudando. Então, quando ela falava, tem que fazer isso aqui, eu falava, mãe, o Lucas está estudando. Aí, ah não, então vou estudar. Aí eu ficava lá estudando no quarto. Ele também foi um dos motivos de eu conseguir, eu querer poder passar. Ele chegou assim pra mim, né? Falou, e aí, minha amizadinha, hein, Lucas? Você vai me dar, né? Aí, Ele é mais novo, né? ele é mais novo que eu falei, tá bom, Guilherme, eu vou te dar assim. Aí, aquela questão, né, de primeiro salário que o pessoal fala, né? Primeiro salário nunca é seu, é da família. Ele já falou, já tem aqui a minha lista, Lucas. Aí, tô lá, tô muito feliz, né? Por tudo isso. É isso, né? Lucas, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela conquista. E pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!